Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade do estudo de solução, certo? Então, a gente vai ver um novo conceito dentro da solução, que é o conceito de concentração em massa, ou a gente pode chamar também de concentração comum, que é a gente calcular, saber o valor dissoluto que eu vou adicionar àquela solução, tá certo? Temos aí um recipiente. Nesse recipiente contém solvente. Então, nesse solvente eu vou adicionar um soluto, certo? Então, o exemplo de solvente, a gente pode utilizar a água como sendo o nosso solvente. E o soluto eu posso adicionar o sal, comparar o sal como sendo o nosso soluto, certo? Então, quando eu adiciono o sal à água, então eu formo minha solução. Como é que a gente pode saber o valor da concentração do sal nessa solução? Então, a gente encontra, você tem que saber qual foi a quantidade de massa que você adicionou do sal. Você vai dividir pelo volume dessa solução. Qual é o volume da solução? O volume da solução é o volume do solvente, que é aí a água, mais o volume do soluto. Então, só dividir e encontrar a concentração desse soluto. Então, veja também como é que a gente pode definir a concentração que a gente chama de concentração comum. A gente define como sendo, você vai fazer a relação entre a massa de soluto pelo volume dessa solução. No exemplo lá, a gente pegou a massa de quê? A massa do sal e vai dividir pelo volume que tinha lá a mistura. O volume de quê? O volume, quando eu falo o volume da solução, é você pegar o volume tanto do solvente, que foi a água, mais o volume do sal que eu adicionei. Então, a soma desses dois volumes é que é o volume que a gente chama de volume da solução, certo? Então, é só dividir, sempre quando for encontrar, é só dividir. Vamos ver um valor, um exemplo prático. Então, eu tenho aí um recipiente. Nesse recipiente tem água. Vou adicionar nesse recipiente que contém água, vou adicionar um sal. Esse sal é o soluto. Quanto de soluto, quanto de sal eu estou adicionando? Então, eu estou adicionando 35 gramas, certo? O volume dessa solução, o que é? O que é o volume dessa solução? É o volume da água mais o volume do sal. É um volume de 150 ml, certo? Então, primeira coisa que se faz. Primeira coisa, a gente tem que observar as unidades que se encontra, que vem no enunciado da questão. Sempre quando vier o valor de volume em mililitro em ml, temos que transformar para litro. Como é que a gente transforma? Dividimos por 1000. Então, quando você tem um valor em ml para transformar para litro, dividimos por 1000, tá certo? Então, eu tenho aí veio o volume de 150 ml. Vou dividir esse valor por 1000 para transformar em litro. Dividir o valor, deu o valor do volume ficou de 0,15 litro. Fiz a transformação, certo? E agora, como é que eu encontro o valor dessa concentração? É só você dividir. A massa, qual foi a massa do sal? Foi a massa de 35 gramas. Divide pelo volume. Qual foi o volume? Aí você vai utilizar o volume em litro. Que volume foi em litro? O volume foi 0,15 litro. Então, você é só pegar e dividir. Então, o valor dessa concentração deu 233 gramas por litro. O que significa isso? Significa que em 233 gramas está equivalente a 1 litro da solução, certo? Eu tenho uma massa do sal 233 gramas no volume de 1 litro.
eu tenho aí outro exemplo. Eu tenho aí o exemplo de um rótulo, certo? Eu tenho a massa, tem a massa de proteína, carboidrato, açúcares, gorduras. Então, nessa massa, você observe o seguinte, que tem o volume, a quantidade em volume é 100 ml. Sempre observar. Quando vem em ml, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É transformar para litro, certo? Então, como o volume vem em ml, então você vai pegar 100, vai dividir por 1000. Quando você divide por 1000, então esse valor ficou o valor de quanto? 0,1 litro, tá certo? Então veja aí várias massas. A massa, qual foi a massa da proteína? 0,5 gramas, está aí no rótulo. A massa do carboidrato, 9 gramas. Do açúcar, também 9 gramas. Da gordura, 0,1 grama. Como é que a gente pode achar a concentração, né? Como a gente já viu. Você vai pegar o valor da massa e vai dividir pelo volume. Qual foi o valor da massa da proteína? 0,5 gramas. Se eu fosse encontrar a concentração da proteína, 0,5 gramas. Você iria dividir pelo volume, 0,1. Vamos agora achar a concentração do carboidrato, certo? Então, como é que você acha a concentração do carboidrato? Você vai pegar a massa do carboidrato, que foi quanto? 9 gramas, vai dividir pelo volume. Qual foi o volume? 0,1 litro. Por que 0,1 litro? Porque eu transformei. Sempre lembrar. Quando você tem o volume em ml, sempre transforma para litro. Transformando para litro, como é que faz? Divide por 1000, certo? Então, ó, você dividiu 9 por 0,1, achou a concentração 90. Qual foi a concentração de carboidrato? 90 gramas por litro, certo? O que significa isso? Que você tem uma massa de 90 gramas desse carboidrato dissolvido em 1 litro dessa solução.